E aqui no estúdio a gente recebe agora o deputado federal Efraim Filho, que é do Democratas. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, saudação a todos os nossos telespectadores. Uma alegria poder estar com você. Nessa semana foi de agenda bastante intensa, orçamento em Brasília, então ficamos à inteira disposição para a gente tratar os assuntos que interessam ao Brasil e à Paraíba em especial. Vamos perder o gancho da matéria não, deputado? Eu quero ouvir do senhor. O senhor mantém sua pré-candidatura a prefeito ou os nomes estão ali dentro do Democratas entre Felipe Leitão e Raoni Mendes? Oi, Hermes, eu sou pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, numa estratégia do Democratas, que também traz outros dois nomes, o deputado estadual Felipe Leitão e o ex-deputado Raoni Mendes, todos eles com rédea solta para trabalhar esse semestre, cada um dentro das suas perspectivas, eu mais desse trabalho legislativo em Brasília, Felipe na Assembleia, Raoni aqui dentro de João Pessoa. Então, a gente tem nomes que são identificados com João Pessoa, tem identidade com nossa capital e que pode ocupar um vazio, sim, um espaço que existe, e o Democratas terá candidato em 2020 e o nome do deputado Efraim Filho está colocado. Vai depender realmente da população, porque é uma pesquisa quem vai definir em janeiro do ano que vem qual o nome melhor do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Felipe Leitão, Raoni Mendes e Efraim Filho. Essa decisão de lançar candidatura em faixa própria tem a ver também com o fim das coligações proporcionais? O partido tem que ter força nessa disputa, por isso tem que entrar com candidatura própria? Sem dúvidas, essa é uma estratégia que é planejada, posicionada. O Democratas largou na pole position, vamos dizer assim, partiu na frente. A gente já viu esses movimentos lá atrás. Começamos, por exemplo, com a filiação do prefeito Vitor Hugo em Cabedelo. Teremos candidatura, além daqui em João Pessoa, também em Bahia e Santa Rita, para tratar de região metropolitana. Nas principais cidades do estado, também, em todas as regiões, tá Solânia, no Brejo, Cajazeiras, Pombal, Piancó, São Bento, Catolé do Rocha, aqui no Litoral Sul, Caporã, Alhandra e por aí vai. Amanhã vou lhe dar a notícia em primeira mão, sempre gosto de trazer aqui para você quando vem aqui no Correio Debate. Às 9 horas da manhã estamos filiando o prefeito de Itaporanga, Divaldo, saindo aqui mais tarde um pouco, me desloca ao Vale do Piancó, e o prefeito de Itaporanga, cidade polo de influência regional no Vale do Piancó, vem e sai do PSB, se filia ao Democratas e passa a compor a nossa base de apoio. Em Campina Grande, deputado, por que é que o Democratas não tem um nome forte para disputar com potencial de vitória em Campina Grande? Porque lá o nosso foco é recuperar as cadeiras do Legislativo. Nós não elegemos nenhum vereador na última eleição, então não adianta querer construir da estaca zero. Aqui em João Pessoa nós temos um trabalho já de médio e longo prazo. Em Campina Grande é voltar a ter vereadores, queremos eleger 3 vereadores na nossa chapa e a partir daí sonhar com a disputa majoritária na sequência, Hermes. Deixa eu falar agora da agenda da Câmara Federal. Foi aprovado em segundo turno pelo Senado a reforma da Previdência, então, teoricamente, já está mais ou menos encaminhado, porque ainda tem aquela questão da PEC paralela que deve passar pela Câmara também. Mas tem aí reforma tributária e reforma administrativa. Como é que o senhor tem acompanhado? Qual é o posicionamento do Democratas nessas duas matérias? Olha, Hermes, a agenda econômica é, sem dúvida alguma, a prioridade do Brasil. A gente precisa voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento, especialmente recuperar os empregos perdidos. E é por isso que eu acho que na sequência agora virá a reforma administrativa, que é para tratar da despesa, reduzir o tamanho do Estado, e a reforma tributária, que é para trazer mais competitividade para as nossas empresas, indústrias, e gerar emprego, renda e oportunidade. Eu acho que com o tempo aí a gente pode desenvolver um pouco de cada uma dessas ideias. Quem sai primeiro? É a reforma tributária, que já está se encaminhando na Câmara, ou a reforma administrativa, que o Executivo tem pressa? Parecia ser a reforma tributária, mas infelizmente a divergência entre Câmara e Senado e o próprio governo, o ministro Paulo Guedes, tem tardado, tem demorado demais a enviar a proposta do governo à Câmara, gerou muita controvérsia, muito tensionamento na discussão da reforma tributária. Então, a reforma administrativa, que representa um consenso maior, que é a redução do tamanho do Estado, do peso do Estado, que gasta muito, que é ineficiente, que não consegue entregar à sociedade
com serviços públicos de qualidade, o retorno dos impostos demasiados que nós pagamos. Então, acho que a reforma administrativa acabou ganhando, né, o espaço da tributária na primeira discussão, para que a tributária avance quando tiver um consenso e possa realmente significar uma mudança para melhor. Não adianta fazer reforma tributária quando você está em déficit, devendo, porque aí a reforma tributária tem um Estado que quer arrecadar mais. Sim. E nós queremos um Estado que aceite que se pague menos impostos. Basta. Ninguém aceita mais tanto imposto no Brasil. Deputado, claro que o senhor é da base também do governo, tem acompanhado aí esse movimento do PSB, embora não pertença, não seja filiado ao PSB. Mas a gente está diante de eleições municipais e essa decisão do governador pode implicar para onde o apoio do governo vai ser demandado nas disputas municipais do próximo ano. O Democratas fica com o João Azevedo? Fica. O Democratas tem uma posição de que tem contribuído, faz parte, participou da eleição do governo João Azevedo e tem assumido essa posição nesse caminho. Nós queremos fazer essa construção que ela é plural, ela é coletiva. Agora, os assuntos internos pertencem ao PSB. Essa disputa, essa briga pertence a eles e eles que encontrem a solução. Eu acho que para 2020, a melhor postura do governador será respeitar a base aliada. Aqueles partidos que compuserem a base, eles deverão receber igual atenção do governador, que até cometerá um equívoco se for escolher apenas uma legenda em detrimento de todas as demais que compõem o seu arco de alianças. Deputado, vamos falar um pouquinho de emendas de bancada. O senhor é coordenador da bancada no Congresso Nacional. Já tá definido pelos deputados federais, tem uma nova metodologia também esse ano, né, na divisão de emendas? Exatamente, a gente teve o desafio de lidar com uma nova metodologia, mas eu acredito que a bancada saiu maior de todo esse processo, agiu de forma coesa, unida, com maturidade, serenidade. Você, Hermes, já é experiente em acompanhar diversos processos dessa natureza e acho que pode dar o testemunho de que poucas vezes se viu todo mundo sentado à mesma mesa, independentemente de cor de bandeira, de partido, não importava se era amarela, laranja, vermelha, verde, azul, amarela, era a bandeira da Paraíba que unia a todos. O governador João Azevedo sentou com o prefeito de João Pessoa, prefeito de Campina Grande e a discussão foi a Paraíba acima de tudo. E o resultado está aí, 247 milhões de reais, investimentos que são prioritários, importantíssimos para o nosso estado. Destaque para a saúde, né? Levou 134 milhões de reais nessa nova lógica. E depois da saúde, que foi em 4 ações, né? Rede básica, rede especializada e também o centro, né, de convenções do governo do estado com 23 milhões de reais. Em Campina Grande. O centro de convenções em Campina Grande, prioridade do governo do estado em Campina Grande, 23 milhões de reais. O ramal Piancol, terceiro eixo da transposição, a segurança pública, né, com equipamentos e estrutura da segurança com 19 milhões de reais. Tivemos o IFPB na educação, tivemos máquinas para a agricultura, tivemos aquisição de transportes escolares, tivemos o aeroporto de Patos, adutoras, ou seja, a gente conseguiu de forma muito ampla e com coesão e unidade atender aquilo que era a maior prioridade para o estado. Deputado, explica aí rapidinho qual é a diferença entre essa metodologia utilizada hoje e na legislatura passada. Na legislatura passada eram apenas 6 emendas e que tinham a obrigação de áreas pré-definidas. Agora não, se permitiu 15 emendas e que cada parlamentar tivesse um quinhão, né, para aportar nessas 15 iniciativas. Então, primeiro se tinha um trabalho de definir quais eram as 15 prioridades. Isso foi feito, está na imprensa hoje, todo mundo pode identificar. E dentro das 15 prioridades, quanto cada parlamentar iria aportar para que pudesse chegar a esses valores que nós chegamos. Como, por exemplo, a saúde, que foi prioridade com 134 milhões de reais. E, em segundo lugar, o Centro de Convenções em Campina Grande com 23 milhões de reais. Quer dizer, se o deputado, por exemplo, quiser contribuir com o governo do estado, ele pode indicar, apontar as áreas que ele quer ver investido pelo governo do estado, é isso? Exato. O governo do estado priorizou 5 dessas emendas que foram acolhidas pela bancada. O Centro de Convenções em Campina Grande,
a segurança pública, os investimentos em segurança pública, o ramal Piancó, né, o terceiro eixo da transposição, as adutoras, no caso a adutora Extremo Oeste, que vem lá da região de Cajazeiras, tá certo? E também recursos na área da saúde. Então, acho que nessas 5 aí emendas o governo do estado apontou as suas principais prioridades. Sim, e o aeroporto de Patos, e o aeroporto de Patos que foi contemplado também, né, a ampliação do aeroporto de Patos na região do estado. Você vê que coisas para João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, eu acredito que a bancada fez um belo trabalho. E na medida que você instalar adutoras, é claro que elas vão atender dezenas de municípios, né, pelo interior. O ramal Piancó, por exemplo, o terceiro eixo da transposição, ele vai abastecer Coremas Mãe d'Água, que é o principal manancial para distribuir água no sertão da Paraíba, e são mais de 40 cidades atendidas diretamente por ele. Ou seja, a bancada conseguiu ter um trabalho de integração na discussão e no diálogo com o governo do estado, com o governo federal, e acho que foi um jogo de ganha-ganha. Ganhou o governo da Paraíba, ganhou a bancada federal, mas ganhou mais que todo mundo a população do nosso estado, que saiu bem atendida por um trabalho sério, íntegro, reto, transparente e pensando na Paraíba acima das disputas e picuinhas políticas que a gente acostumou-se tanto a ver no passado. E as emendas individuais, deputados? São 15 milhões, Hermes, para cada parlamentar. 15 milhões que aí ele geralmente indica para cumprir seus compromissos com a sua base política, com os projetos que entende que são prioritários. Tem uma certa independência, né? Cada parlamentar são emendas individuais, aponta. Por exemplo, a gente aqui vai atender hospitais filantrópicos, questão do Hospital Napoleão Laureano, o Hospital da FAP, atende construção de ginásios, postos de saúde nos municípios, calçamento, projetos culturais, emendas para a universidade, a UFPB. São várias ações individuais que cada um identifica dentro do seu rol de prioridades. Ok. Deputado Efraim Filho, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Eu que agradeço, Hermes. Uma boa tarde aí a toda a Paraíba e satisfeita com o trabalho da bancada federal que conseguiu concluir esse processo de investimentos para o orçamento 2020. Obrigado mais uma vez.